Olá, amigos e amigas de RPPS, eu sou o Jackson Secom e você está no canal Saber RPPS. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Progestão RPPS. Estamos falando sobre o tema manualização e mapeamento de processos, né? E hoje, de forma especial, eu gostaria de fazer com vocês aqui um resumo sobre esse slide, né? De como começar, né? Como reunir a equipe aí no teu instituto para poder iniciar os procedimentos de manualização e mapeamento de processos. Esse slide sugere, né, que iniciemos pelo desenho do fluxo, né, como o processo ele é direcionado aí no seu instituto, né? A partir daí descrevemos as etapas do fluxo, testamos os procedimentos na prática, depois normalizamos ele em forma de instrução normativa, né, ou norma de procedimentos, e a partir daí publicamos para que ele tenha eficácia no seu instituto e você também consiga comprová-lo, né, que você atua, né, com essa boa prática aí no teu instituto para o Progestão RPPS. Então, passamos então aqui por uma tela em branco, no qual nós vamos começar um breve desenho, né, de como seria o fluxo de trabalho que você pode desenvolver aí com sua equipe, né? Então, sugerimos desde o último vídeo, né, que você comece mesmo pelo mapeamento, né, desenhando, começando a desenhar em uma folha de papel em branco como que é o processo hoje no teu instituto, né? Demos exemplos do tipo de contratação direta, né, no teu instituto. E aí, né, todo o processo ele inicia com um início, né? O círculo aí no Visage, por exemplo, ele dá a forma, né, de início em todos os processos. Então, iniciado o processo, eu tenho uma primeira atividade, né? A primeira atividade em contratação direta seria o setor requisitante, né? Requerer. Um segundo processo seria, por exemplo, a autoridade competente autorizando, né? E aí a gente teria que até um fluxo diferente aqui, né? Vamos dizer aqui que a gente teria uma inflexão aqui, que eu poderia ser, né, o presidente do instituto lá, a autoridade competente, ele poderia autorizar ou ele não poderia autorizar, né? E aí o seu fluxo começa a tomar forma. Se ele autorizar, Jackson, o que eu faço? Eu sigo um fluxo. Se ele não autorizar, eu sigo outro fluxo. Não autorizou, né? Toma ciência de alguma parte ou do parte requisitante, o que acontece depois? Arquivo. Arquivo. E aí o processo começa a tomar forma e seguir outros caminhos, né, até chegar em outro ponto de inflexão, um gateway, né, que eu vou ter a oportunidade de dizer se ele vai por um ponto ou se vai por outro. Então, iniciaria-se os trabalhos aí no seu instituto justamente por esse desenho. Então, com esse desenho em mãos, você vai ter um panorama de como que o processo atua aí. E aí você começa a visualizar situações que podem ser objeto de melhoria. Por exemplo, você pode identificar que aqui um determinado processo ele está frágil, né? Então, de repente, você pode sugerir melhorias nesse processo para que ele fique mais robusto, né? O mesmo acontece, por exemplo, em outra atividade. Aqui você identificou de repente o que acontece muito, né? Muito casual acontecer nas instituições normativas. Muitas vezes a equipe de trabalho só olha o sentido reto, né? O sentido de que vai dar certo, né? Eles nunca olham o que pode dar errado. Nesse caso aqui, por exemplo, né? A gente tem a opção aqui de visualizar se deu certo ou se deu errado, né? Então, se foi autorizado, se não foi, se pode fazer, se não pode. Então, esse tipo de situação muitas vezes é negligenciado para quem está desenvolvendo a instrução normativa. Sempre se vê o que? Ó, vai dar certo. Então, esse é o caminho que ele vai dar certo e só desenha e só direciona aquilo que vai dar certo. Então, eu vou pedir, a autoridade competente vai autorizar, o administrativo vai fazer os procedimentos, o agente de contratação vai fazer a parte dele, vai dar tudo certo, né?
Mas e aí no final aqui eu vou ter o objeto final que eu gostaria de ter contratado aqui no início. Mas muitas vezes não é assim, né? Nesse meio passo aqui, a gente tem vários entraves que podem ocorrer. Então, justamente os gateways, né? Que é essa ferramenta aqui, elas são justamente para direcionar o nosso sim e o nosso não. Ok? Então, com base nesse contexto aqui, tá? Nós temos o nosso mapa realizado, né? O nosso fluxograma criado. E agora nós vamos para a etapa de manualizar. Então eu vou pegar essa caixinha aqui de manualizar, né? Setor requisitante, requerendo, né, o produto, a aquisição. Então você vem aqui e começa, né? Passo 1, o que o setor requisitante vai fazer? O memorando, um exemplo, né? Memo. Passo 2, vai fazer justificativa. Aí você vai aí criando, né, os procedimentos. O setor requisitante deverá criar um memorando requerendo tal. Aí, junto ao memorando, deve haver a justificativa, né? 3. O setor requisitante irá fazer o DFD, DOD, e assim sucessivamente. Você vai pegar cada uma dessas caixinhas e descrever. Pode até fazer dessa forma que eu fiz aqui, ó. Primeiro, faz memo, justificativo e DFD. E a partir daí, no terceiro momento, você vai detalhar cada um desses passos, né? Você vai aqui detalhá-los. Detalhar cada passo desse, para que componha a IN ou a norma de procedimentos, assim como você chama aí no teu instituto. Ok? Partido, né? Você tendo essas informações, você tendo o mapa, que aí a gente vai ter um outro vídeo para que eu possa ensiná-los a fazer por meio do Visage. Você tem um mapa, você tem a norma, né? Você tem a norma, aí você passa por uma terceira etapa que é realmente dar publicidade, né? Dar publicidade à sua norma, né? E aí ela começa a ter eficácia. Ok? Então esse seria o procedimento. Indico ainda, né, que tenham pessoas envolvidas de cada setor que essa IN vai impactar, né, para que você possa envolvê-los nesse processo, até mesmo de criação, porque eles que vão executar, né, então eles precisam ter esse conhecimento também e sentimento de pertença, né, que por participar do processo, né, eles vão ter também na hora de executar as tarefas inerentes a essa atividade, a esse processo, a essa instrução normativas, né? Passados a isso, a IN está valendo, né? Você tem como comprová-la por meio do Progestão, né? Que você desenvolve essa boa prática em teu instituto. Então você vai precisar fazer voltamos aqui à tela inteira, você vai precisar fazer essa atividade para cada um daqueles itens que o Progestão pede, né? Benefício financeiro, investimentos, que ele pede para o nível de aderência que você está, né, desenvolvendo aí no teu instituto, que você está buscando. E aí, nesse sentido, você terá já um norte de quais instruções normativas, quais os mapas de procedimentos você precisa fazer para comprovar naquele nível de aderência que você está buscando aí no seu instituto. Vou voltar mais uma vez aqui na telinha para que vocês possam visualizar, né? Tirar um print, rever essa aula, né? Para concatenar mais ainda as ideias aí referente a esse procedimento de manualização, né? E estamos aí à disposição para que o seu RPPS possa, né, buscar essa certificação profissional RPPS, no qual nós somos adeptos, né, acreditamos nesse procedimento porque ajuda, colabora e muito para o crescimento e o desenvolvimento do RPPS. Então essa é a nossa colaboração de hoje. Fique conosco, permaneça conosco nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @saberrpps. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.